Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma e esse canal Palma 360. No Instagram eu estou como Sandro Palma Novo, tá bom pessoal? E nas demais redes sociais, Palma 360. Semana passada eu falei para vocês, o vídeo que eu trouxe, eu comentei sobre uma modificação que eu fiz no celular bem interessante da Motorola no Moto G200. Eu instalei o Lineage OS e o celular ficou bem legal, confira o vídeo. Eu estou gravando com o Samsung A56 sem desculpa, sem microfone de lapela, e peço para vocês, se vocês gostam do formato do vídeo, das informações que eu trago, deixem o like, tá bom? Essa semana o conteúdo do vídeo vai ser o seguinte: eu vou falar de celulares finos, mais especificamente sobre o iPhone Air 1 e iPhone Air 2, trazer um panorama geral deles, tá bom? Porque eu comprei há quase um ano o Infinix Hot 60 Pro Plus e eu gostei muito. E antes de contextualizar, como faço sempre, eu quero falar para vocês por que eu estou trazendo esse tema de celulares finos e iPhone Air. Bom, por dois motivos. Eu estou trazendo por causa de dois motivos. Primeiro, um eu já comentei, já antecipei, é o Infinix Hot 60 Pro Plus, que eu comprei um ano atrás. Ele tem quase a mesma espessura do iPhone Air, só que ele é menos potente e tem a bateria maior, que eu vou detalhar ao longo do vídeo. E o segundo motivo é o seguinte: porque o iPhone Air é um grande marco, é mais um grande marco da Apple, porque outros diversos fabricantes copiaram a Apple depois que ela lançou um celular fino como o iPhone Air, tá bom? Agora vamos contextualizar um pouco. O seguinte, vamos abrir a contextualização do vídeo falando sobre bateria e espessura de celulares. Eu vou usar dois exemplos. Primeiro é o meu iPhone Air, meu iPhone 11, que é meu celular principal. O iPhone 11 é de 2019, tá? E a bateria dele é 3.100 mAh de capacidade, 3.100 mAh, e a espessura é 8,3 milímetros, tá? Outro modelo que eu trago para vocês é um celular desse ano, que é o S26 base da Samsung, que é o menor. Ele tem uma bateria de 4.300 mAh, espessura de 7,2 milímetros. Então, com esses dois modelos, a gente pode ver que com esses dois exemplos, a gente pode ver que a evolução da espessura e dos celulares, da capacidade de bateria. Será que a Apple com o Samsung Air seguiu essa tendência? Então vamos lá. Agora falando sobre o iPhone Air. O iPhone Air é um celular lançado em setembro de 2025. E antes do lançamento dele, teve bastante rumor na internet. Ele mescla características de segmento premium e características de segmento intermediário, tá? Por quê? Porque o processador dele é um processador top de linha, é o mais atual até agora. É o processador, é o mesmo processador do iPhone Air 17 Pro Max. Ele tem 12 GB de memória RAM, pode já rodar localmente a inteligência artificial da Apple. Porém, essas duas características são de segmento premium. Porém, ele tem outras características de segmento inferior. Por exemplo, tem apenas uma câmera traseira, ele tem apenas um alto-falante. Isso quer dizer que não tem som estéreo, que você não consegue colocar o celular no ouvido para ouvir uma mensagem de áudio, porque ele só tem um alto-falante. E outra coisa que eu deixei por último das especificações, a bateria dele é de 3.100 mAh, que é igual a bateria do iPhone 11 que eu citei. Então, para um celular que custa $999, a bateria dele deixa a desejar, tá? Outra coisa, falando da característica do iPhone, ele tem
espessura de 5,6 milímetros e carcaça de titânio, para deixar ele mais resistente, para não ter problema com o iPhone 6 que dobrava no bolso, tá? E outra coisa, falando das especificações do iPhone, foi um celular bem interessante. A câmera dele, apesar de ser uma só, a câmera bem competente, o processador é top, memória é top, pode rodar localmente a questão da inteligência artificial da Apple, que vai ser lançada ainda esse ano, mas porém deixa de desejar outras características, como apenas uma câmera traseira, a bateria deixa de desejar. A bateria não é ruim, mas pelo preço devia ser bem melhor. Só tem um alto-falante também. E o preço dele é elevado, isso que é o problema. $999, quase $1.000 por essas desvantagens, não foi interessante. Mas Sandro, como foram as vendas? Bom, as vendas do iPhone Air foi 1/3 do planejado. É difícil encontrar números absolutos para falar 200 mil, 600 mil, que essas informações as empresas não divulgam. A informação que eu consegui é o seguinte, que do que a Apple planejou vender, só vendeu 1/3. Só vendeu 1/3. Então houve rumor que a Apple ia cancelar o iPhone Air 2. Mas as últimas notícias é que o iPhone Air 2 está mais forte e vivo do que nunca e vai ser lançado logo mais. Vou dizer para vocês como vai ser lançado. Então as vendas não foram boas. E qual que é o cenário mundial? Bom, a Samsung, como já comentei em outro vídeo, copiou a Apple e lançou o ano passado o S25 Edge, que tem 5,8 milímetros de espessura e contra 5,6 milímetros de espessura do iPhone Air. É 0,2 milímetros mais espesso. Insignificante a diferença. Tecnicamente eu considero empatado. Porém a bateria pro cenário do Android é só 3.900. Pro mundo do Android é muito pouco. E o que aconteceu? Acompanhando as vendas do iPhone Air, o S25 Edge, que também é fino, que a Samsung lançou para rivalizar com o iPhone Air, não foram boas, as vendas não foram boas, e a Samsung descontinuou a produção do modelo e não vai lançar o S26 Edge, tá? Mas Sandro, por que as vendas do iPhone Air não foram boas? Por só questões técnicas? Então, o que deu errado? A minha opinião, tá, pessoal? O que deu errado no iPhone Air? É o seguinte, o meu equívoco é o seguinte: uma combinação de custo e benefício, principalmente por causa da falta da bateria de silício carbono no iPhone Air. Porque quando o iPhone Air foi lançado em setembro de 2025, os chineses já tinham celulares com baterias de silício carbono finas e de alta capacidade. Então a Apple dormiu no ponto nas questões da bateria de silício carbono, assim como dormiu no ponto com a questão do desenvolvimento da inteligência artificial proprietária. Mas como que é o cenário para os próximos lançamentos? Bom, vamos falar um pouco do iPhone Air 2. Quais os rumores que estão rolando na internet? Os novos rumores que estão circulando na internet é o seguinte: que vão lançar realmente o iPhone, que a Apple vai lançar realmente o iPhone Air 2 e com as desejadas modificações tanto procuradas pelos clientes. Quais são elas? Primeira coisa, segunda câmera traseira. Possivelmente essa segunda câmera traseira seria uma câmera grande angular, que eu particularmente gosto muito, tá? Então esse iPhone Air 2 vai ter a segunda câmera grande angular traseira. Segundo,
vai ter uma nova versão do modem C2 proprietário da Apple. O modem proprietário da Apple é conhecido por ser bem competente tecnicamente e consumir menos energia que o modem da Qualcomm. Então é mais uma vantagem para a Apple economizar energia, tá? Então, além do sistema muito ajustado do iOS, que consome menos energia, vai ter um modem também que consome menos energia. Terceiro, vai ter um processador a Bionic A20 Pro, que também consome menos energia, consome menos energia. Já falamos da câmera, do modem, do processador. E o quarto item, finalmente vai ter uma bateria maior. O iPhone Air primeiro é 3.100 mAh. O rumor que conta a bateria do iPhone Air 2 estão dizendo que vai ser uma bateria de 3.500 mAh, que é quase igual a bateria do iPhone 17 base. O iPhone 17 base é 3.600 alguma coisa de bateria. Então a Apple vai trazer atualizações tanto de câmera quanto consumo nos processadores, nos modems e nos processadores, no modem e no processador, e vai trazer uma bateria maior para consumir menos. Opinião final minha: se essa modificação ser comprovada, a opinião minha é que, se esses rumores serem comprovados, isso vai ter tudo para ser um sucesso. Mas tá bom, Sandro, quando que vai ser lançado esse celular? Então, tem dois rumores. O primeiro rumor, que é mais fraco, que diz que vai ser setembro de 2026 agora. O outro rumor, que é mais forte, que tem mais chance de acontecer, é que no começo do ano que vem, 2027, junto com o iPhone 18 base e possivelmente com o iPhone 18e. Então vai lançar o ano que vem possivelmente o 18 base, o 18e econômico e o iPhone Air 2. Então, pessoal, essas informações que eu queria trazer para vocês sobre celulares finos, sobre o iPhone Air, porque deu errado, os prós e os contras, e os rumores para o iPhone Air 2. Tá bom? Se você ficou até o final, gostou do meu vídeo, deixa o like. Até mais.